Olá, meu nome é Renan e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à apresentação geral do app. E ficou faltando mostrar o projeto elétrico. Então, vou clicar aqui em Gerais. Vou selecionar aqui Projeto sem croquis. Vou dar aqui um nome para o cliente. Coloquei aqui algumas informações. Pavimento vou deixar 1. O fator de potência de iluminação vai ficar 1. E o fator de potência para tomadas eu vou deixar 9. Vou salvar. Vou fechar. Vou abrir aqui os quadros. Vou definir aqui trifásico. A entrada da alimentação será 2 fases mais neutro, em 220 fase-fase, 127 fase neutro, esquema TNS. Vou salvar. Agora vou dar um nome para o quadro. Edição, inserir. Vou fechar. Vou clicar aqui em ambiente. Vou definir aqui alguns ambientes. Vou começar aqui pela sala. Vou deixar a potência em 100 VA mesmo, padrão. Vou calcular, edição, inserir. Tá aqui agora, quarto. Vou botar aqui 3,5. Calcular e vou inserir. Colocar aqui agora cozinha. Aqui eu vou deixar 3,5 por 3, calcular, inserir. E banheiro. 3 por 1,7. Calcular e vou inserir. Tem que botar o nome. E vou inserir. Calcular e vou inserir. Pronto, já inseri aqui 4 ambientes. Vai ser uma kitnet, né? Vou clicar aqui em cargas. Cargas novamente. Vou começar aqui pela sala. Aqui em carga vou selecionar IUG, iluminação. Vou clicar aqui em memória. Aqui eu tenho 220 para a sala. Vou clicar em inserir. Vou selecionar agora quarto. Para quarto eu tenho 160. Clicar em inserir. Cozinha agora. Também 160. Edição, inserir. E banheiro. O banheiro é 100. Edição, inserir. Agora eu vou inserir as tomadas. Vou clicar aqui em TUG. Vou começar aqui pela sala. Memória. São 3 de 100 tomadas. 1, 2, 3. Vou colocar mais uma. 4. Quarto.
clique em memória, também são 3. Vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Cozinha, são 3 de 600 e 1 de 100. Eu vou colocar as 3 de 600. 1, 2 e 3. E ao invés de colocar 1 de 100, eu vou colocar 2. 1 e 2. E banheiro, 1 de 600. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no quarto. Vou clicar aqui em TUI. E vou definir aqui um ar-condicionado. Vou clicar aqui em memória. Aqui eu tenho alguns equipamentos, né? Eu coletei essas potências aqui em sites de vendas, né? Na internet, sites que vendem esses equipamentos. E coloquei aqui a potência mínima, média e máxima. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse ar de janela de 12.000 BTU e vou colocar essa potência de 930. Média. Fator de demanda. Nessa kitnet eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 circuitos exclusivos para os equipamentos, que vai ser um circuito para esse ar-condicionado e um circuito exclusivo para o chuveiro, tá? 2 circuitos exclusivos para esses 2 equipamentos. Vou clicar aqui em memória. Aqui eu tenho uma tabela de TUI e para 2 equipamentos eu tenho aqui um fator de 1. Esse aqui que eu vou usar. Bem simples e direto. Vou colocar aqui uma tomada aqui 2PT de 20 A. Vou colocar aqui uma descrição. Vou clicar em inserir. Tá aqui. Bom, já inseri todas as cargas. Agora vou fechar. Vou só conferir aqui. Sala, quarto, cozinha e banheiro. O banheiro ficou faltando, né? Clicar aqui em memória. 5.500. Esqueci do banheiro. Tá, conector. Já estava esquecendo do chuveiro. Pronto. Agora sim, acho que está tudo certo. Vou fechar. Vou clicar aqui em outros. Aqui no ambiente, vou clicar em agrupar. E aqui eu vou começar a agrupar as cargas em circuitos. Nos circuitos, tá? Eu posso começar aqui por qualquer um. Não tem regra, tá? Mas eu vou começar aqui pelas cargas bifásicas, tá? Que nesse caso aqui só tem o chuveiro. O chuveiro vai ser bifásico. Vou definir para ele aqui o circuito 1. Vou dizer que ele é uma TUI. Vai ser RS, fator de potência 1. Vou clicar aqui em agrupar. Pronto, está agrupado. Primeira carga agrupada. Se eu clicar aqui em circuitos, aqui eu seleciono o quadro. Eu já posso ver aqui, ó, que ele vai mostrar aqui para mim o circuito que foi agrupado e também vai mostrar para mim como que está ficando o equilíbrio de fase, tá? Aí eu posso já
Ao mesmo tempo que eu vou agrupando, já vou verificando como que tá ficando o meu equilíbrio de fase, tá bom? Vou fechar aqui. Agora eu vou clicar aqui em outros e vou clicar em filtros. Observe que apareceu aqui mais um bloco. Eu posso filtrar por ambiente. Posso filtrar por tipo também. E por número. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em cozinha. E vou começar definindo os circuitos de tomada para cozinha, tomada de uso geral. Eu vou definir aqui 2 circuitos exclusivos para a cozinha, tá? Ela vai ter 2 circuitos exclusivos. Vou agrupar aqui. Vou definir agora o segundo. Vou definir aqui como S. Agrupar. Pronto, vou dar uma olhada aqui no circuito. E tá assim agora. Agora eu vou clicar aqui em quarto. E também tenho a sala. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar os circuitos de tomada da sala e do quarto. Então vai ficar um circuito para as tomadas de uso geral dos 2 ambientes. Começando aqui pelo quarto, seleciono aqui as 4 tugs. O circuito vai ser o número 4. Vai ser R. Só clicar em agrupar. Agora eu vou aqui na sala. Faço a mesma coisa. Clico em agrupar. Dá uma olhada aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em quarto. Vou selecionar aqui esse ar-condicionado. E vou definir ele como circuito 5. Na fase S. É uma TUI. O fator de potência, ele normalmente vai estar lá no catálogo do fabricante, né? Na placa dificilmente se encontra esse tipo de informação. E eu não tenho essa informação, então eu vou fazer o seguinte. Ou eu posso deixar como 1, ou seja, não considerando o fator de potência. Mas eu também posso fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um fator de potência médio de 0,85. Vou deixar esse fator de potência médio aqui e vou agrupar. Vou vir aqui agora em circuito. Tá ficando assim. Meu equilíbrio tá mais ou menos, tá bom, né? Agora que eu já agrupei algumas cargas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em número e vou clicar em sem número, para ele filtrar aqui para mim todas as cargas que ainda não tem número, ou seja, as cargas que ainda não foram agrupadas. Vou clicar aqui em sem número e eu tenho essas daqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na do banheiro, vou definir aqui um circuito para a tomada do banheiro. Embora só tenha 600, mas é bem possível que se use aqui uma carga um pouco mais pesada, né? Um secador de cabelo talvez. Vou clicar aqui em agrupar. E vou fazer o seguinte, eu vou agrupar todas as cargas de iluminação. Vai ficar aqui no circuito 7, a fase S. E vai ser aqui iluminação. Vou agrupar. E vou dar uma olhada aqui para ver como ficou. Tá aqui. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou lançar um circuito
de alimentação que vai da entrada até o quadro, que é o QDF, né? Então, em relação a esse circuito de alimentação que vai sair da entrada até o meu QDF, quem que vai ser a minha carga? Nesse caso, a minha carga vai ser o meu próprio quadro, o meu próprio QDF, né? Então, eu preciso definir um número para ele também. Então, eu venho aqui, clico em outros, clico em quadro, eu seleciono aqui, ó, o nome do quadro é QDF, o quadro a montante dele é a entrada, né? Vai sair um circuito da entrada até o QDF. Eu vou colocar aqui 0. Eu poderia colocar qualquer número, só não posso repetir os números que eu agrupei, né? Senão vai dar conflito lá na hora de lançar, ele não vai aceitar. Eu poderia definir aqui como 8, que seria depois do 7, mas eu gosto de definir 0. Então eu vou clicar aqui em salvar. Então 0 vai ser o número do meu QDF, que nesse caso aqui simboliza a carga desse circuito de alimentação. Fecho, fecho, fecho de novo, clico em circuitos, clico agora em demanda, seleciono aqui o QDF, vou clicar aqui em salvar, para ele já trazer aqui para mim algumas informações. Então eu já tenho aqui algumas informações que eu tenho que estar colocando. Vou começar por aqui, ó. Não sei se você consegue enxergar aí, mas aqui no QDE reserva, tem aqui reserva 3. Deve dar para enxergar aí. Esse daqui é o número de circuitos reserva que esse quadro aqui ele vai precisar ter, com base no número de circuitos que eu já agrupei, que no caso foram 7. Então ele precisa de 3 circuitos reserva. Como a norma não fala nada sobre a potência do circuito reserva, eu vou definir como 1000. Vou definir 3, porque isso ela especifica. Ok? E vou clicar aqui em salvar. Ele salvou aqui para mim. Ele acrescentou esse circuito reserva aqui na demanda. Eu vou tirar aqui para que você possa ver. Vou tirar aqui, ó. Vou salvar. Observe aqui, ó, tá com 8.613. Isso aqui sem a potência de reserva. Quando eu insiro aqui a potência de reserva, ele vai pegar essa potência e vai somar aqui na minha demanda, tá? Conforme a norma pede para ser feito, tá bom? Então vou clicar aqui em salvar, vai sair aqui de 8.613 para 11.613, os 3.000 que eu adicionei aqui. Fator de demanda YUG e fator de demanda TUG. Eu já tenho aqui, ó, nesse campo 0,59, que é o fator de demanda que foi calculado, mas eu também posso vir aqui e estar alterando. Eu vou alterar para 60, apenas para a gente ver aqui como funciona. Observe que vai aparecer aqui do lado, ó, fator de demanda adotado. 60 e 60, né? Não vai mandar nada aqui, porque foi só 0,01, não muda nada, né? E aqui eu vou fazer o seguinte agora, eu vou definir aqui a tensão do meu DPS, a corrente dele em kA e a quantidade. Eu só vou definir 2. Não vou colocar o DPS no neutro, porque estou considerando que o neutro está aterrado no BEP, tá? Então não vou colocar o DPS no neutro. Aqui em disjuntor eu também preciso colocar um valor de um disjuntor para que ele saia lá no meu diagrama. Se eu não colocar nada aqui, ele vai ficar vazio. Então eu repito esse disjuntor que foi calculado, mas eu também poderia colocar aqui, ó, 80, né? Mas eu vou botar só 63 mesmo. Aqui em DR, eu posso selecionar aqui um valor para inserir um DR geral,
mas eu não vou fazer isso, porque eu vou colocar o DR em grupo, tá? Vou colocar apenas para o circuito do banheiro e da cozinha, tá ok? Não vou colocar um DR geral não. Então eu vou deixar aqui vazio, depois eu defino lá no projeto. Então, vou clicar aqui em salvar. E finalmente vou clicar aqui em inserir. Ele vai pegar essas informações e vai jogar lá para minha tela de circuito. Pronto, ele trouxe aqui as informações. Eu vou clicar aqui nessa seleção, vou selecionar aqui a descrição e a alimentação do QDF. Eu vou lançar aqui agora o circuito de alimentação, tá? Ou seja, vou lançar o circuito que vai da entrada para o QDF. Então aqui está o quadro, vai ser a entrada. Aqui está o quadro jusante, que no caso vai ser o QDF. Vou rolar aqui. Vou definir aqui uma distância, 17 metros. Vou definir aqui 2% de queda de tensão. Vou calcular. Ele calculou aqui para mim, eu trouxe um disjuntor de 63. E uma seção aqui de 16, mas o nosso disjuntor, embora ele calcule aqui nesse circuito, o nosso disjuntor vai ser aquele que nós adotamos, né, lá na demanda. Ele calcula aqui, mas o que vai valer é o que nós definimos lá na demanda. Vou rolar aqui. Eu esqueci uma coisa, né? Mas não tem problema, eu faço agora. Observe aqui em quadro que eu não tenho aqui, ó, um curto-circuito na entrada. Ele está vazio. Tanto é que aqui, ó, se eu rolar aqui no curto-circuito, ele nem calculou nada, ó, ele nem mostrou nada. Ó. ICC do quadro não foi informada. Então eu esqueci de informar isso, eu vou fazer agora. Vou clicar aqui em ICC QDO em kA, nesse botão ao lado. Vou selecionar aqui a entrada. Vou definir aqui um curto-circuito na minha entrada. Vou definir aqui 2.4. Vou clicar aqui nesse botão. Pronto, está definido. Agora eu vou fechar. Observe que já tenho aqui 2.4. Agora sim, vou calcular novamente. Eu vou rolar aqui a página. Eu tenho aqui já o cálculo. E observe aqui, ó, nessa última informação, curto-circuito no QDF. O que acontece? Ele já calculou para mim aqui qual vai ser o curto-circuito no meu quadro, tá? Eu tenho curto-circuito na minha entrada de 2,4 e no meu QDF o curto-circuito vai ser de 1,68, tá ok? Eu vou clicar aqui em inserir. Ele inseriu e abriu aqui para mim a tela de curto-circuito. Por que ele fez isso? Como eu acabei de lançar o circuito da entrada, e ele já definiu para mim o curto-circuito no meu QDF, agora eu preciso, nessa tela aqui, ó, nesse botão, definir 1,68, ou seja, eu vou aceitar o cálculo que ele fez, né, para o curto-circuito no meu QDF, ou eu também posso vir aqui e estar alterando. Eu vou clicar aqui nesse botão. Eu estou definindo 1,68 de curto-circuito no meu QDF, conforme ele calculou. Se eu quiser ver esse cálculo, basta eu rolar aqui, ó. Tem que calcular primeiro, né? Clica aqui em calcular. Rolo aqui a página. Essa aqui é a mesma tela de cálculo de curto-circuito. E aqui embaixo eu vejo aqui, ó, 1,68 de curto-circuito, 1,68 kA, que é o resultado. Então, esse aqui foi o cálculo que ele fez para chegar nesse resultado de 1,68. Nós já vimos essa tela aqui, né?
Vou fechar. E agora sim. Então, eu defini o curto-circuito na entrada, 2,4. Eu lancei o circuito de alimentação, ele está aqui, ó, circuito 0, né? E também defini o curto-circuito no meu quadro QDF. Agora sim, eu posso inserir os circuitos terminais do QDF. E como eu tenho um curto-circuito de 1,68, eu posso calcular o curto-circuito no cabo, ou seja, posso calcular a integral de Joule, né, para cada um dos meus circuitos. Então agora eu clico aqui em agrupados. E eu tenho aqui todos os circuitos que eu agrupei, tá ok? Eu vou começar clicando aqui no primeiro, né, que é o do chuveiro. Insiro. Eu clico aqui do lado e seleciono chuveiro. Vou deixar só chuveiro mesmo. Vou rolar aqui. Não vou mexer nessas informações. Vou definir aqui uma distância para ele. A queda de tensão vai ser 3, já que eu defini 2 no circuito de alimentação. Vai ter um circuito só agrupado. Vou clicar em calcular. Ele calculou. Ele calculou aqui um disjuntor de 25 e uma seção de 4 milímetros. Tá? Isso aqui nós já vimos, tá? Não vou me atentar a isso não. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher uma seção de 6 e vou definir um disjuntor de 32. Isso por minha conta. E vou clicar aqui em edição e inserir. Agora eu vou para o segundo. Essa aqui são as tomadas da cozinha. Então vou cozinha. Vou definir aqui uma distância. 3. Vou clicar em... Vou fazer o seguinte. Esses circuitos aqui, eu vou definir aqui um agrupamento para eles. Inicialmente aqui de 3. Eu vou calcular. Ele calculou aqui para mim, tá? Os cálculos estão aqui. A gente não vai se atentar a esses cálculos, tá? Por enquanto. Vamos nos concentrar aqui nessas informações acima. O que eu vou fazer? Ele calculou um disjuntor de 10 amperes. Eu vou selecionar aqui 20. E ele não permite. O que ele diz aqui para mim? Ele fala o seguinte, ó. Esse cabo de 2,5 que você escolheu, ele conduz 24 amperes. Como tem 3 circuitos agrupados e o fator é 0,8, 0,8 não, 0,7, a gente pode ver aqui, ó. Aplicando o fator de 0,7 nesse de 24 amperes, resulta em 16,8, ou seja, se você escolher um disjuntor de 20, ele vai deixar o condutor em sobrecarga, porque o condutor não conduz mais 24. Ele vai conduzir 16,8 por causa dos 3 circuitos agrupados, tá? Por causa do fator de agrupamento. Então eu não posso escolher aqui um disjuntor de 20, tá ok? O que é bem estranho, né? Diga-se de passagem, porque normalmente o que você vai ver instalado nos quadros são disjuntores de 20 amperes para cabos de 2,5, né? Agora, se eu escolhesse aqui 2 circuitos agrupados e calculasse, e viesse aqui e tentasse escolher os 20 amperes para 2 circuitos agrupados, vamos ver o que acontece? Também dá problema.
Observe só o que aconteceu. Aplicando um fator de correção, e nesse caso aqui vai ser de 0,8 para dois circuitos agrupados, aplicando esse fator de correção de 0,8 em 24 amperes, resulta em 19,2. Ou seja, esse cabo ele tem uma corrente de 19,2. E você observa aqui, ó, que IN, que é 20, está maior do que IZ, que é 19,2. Ou seja, esse cabo está em sobrecarga. Então, o que a gente pode observar aqui? Que para dois circuitos agrupados, né, eu sou obrigado a aplicar um fator de correção de 0,8, né? Isso aqui no método B1, tá? No método B1, que é o método que se usa em residência, né, normalmente. Então, o método B1 ele vai conduzir aqui para mim, nessas condições do circuito, é claro, 24 amperes, aplicando o fator de 0,8, a gente observa que ele vai conduzir 19, e não podemos utilizar aqui um disjuntor de 20. Fica bem estranho, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 16, tá? Vou botar 16, mas você observa aqui que não tem como utilizar, né? Se você for seguir aqui à risca, o que a norma diz, em circuitos de 2,5, né? Seção de 2,5, e se você tiver dois circuitos agrupados, você não poderia utilizar um disjuntor de 20 amperes nessas condições aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, os três, vou calcular e vou deixar aqui 16 e vou inserir. Vou prosseguir, vou deixar aqui os três. Vou calcular. Esqueci aqui alguma coisa. Ainda é a tomada da cozinha. Vou calcular. Acabei inserindo. Deixa eu selecionar aqui novamente. Vou selecionar aqui 16 e vou editar. Pronto. Vamos continuar então. Vou inserir aqui agora o circuito 4. Então aqui a tomada da sala e do quarto, né? Vou deixar aqui os três mesmo. Vou colocar aqui 3. Vou calcular. Vou inserir. Vou calcular aqui. Vou inserir agora o quinto. Ar-condicionado. Três. Calcular. Vou inserir. Depois eu altero aqui os disjuntores. Tomada geral do banheiro. Inserir.
Essa aqui é a iluminação, né? Iluminação geral. Pronto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como que ficou. Clicando aqui em circuitos selecionados. Aqui está o primeiro. O disjuntor ficou 32,6, ok. Dá uma olhada aqui no segundo. 16, 2,5, ok. Terceiro. 16, 2,5. Tá ok também. Quarto. Aqui eu vou colocar 16. Vou clicar aqui em edição, editar. Pronto, agora está 16. Quinto. Vou botar aqui 3, igual os outros. Vou calcular, para que ele calcule aqui para mim. Ele calculou aqui corretamente. E aqui eu vou clicar 16 e vou editar, ok. E o 6, vou botar aqui 16 também. Editar. E o 7. Esqueci aqui, né? Calcular. Aqui ele botou 1,5, vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2,5, vou colocar 16. Dois e meio, 16 e editar. Pronto, já alterei todos eles, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui, vou clicar aqui em projeto. Eu tenho aqui o projeto, a capa. Eu tenho aqui o quadro de cargas. Eu tenho aqui a demanda, né? Eu tenho aqui o diagrama unifilar. E tem aqui a simbologia. Agora eu vou definir o meu IDR, mas vou definir ele em grupo, tá? Ele vai pegar apenas o circuito do banheiro e da cozinha. Vou clicar aqui em IDR, vou clicar em entrada, QDF. Vou definir um número, eu preciso definir um número. Eu preciso definir um valor. Eu vou colocar aqui 40. Eu vou colocar tetrapolar, ok? Vou clicar aqui nesse circuito da cozinha. Vou clicar em salvar. Ele definiu aqui para mim. Agora eu vou clicar nesse segundo aqui da cozinha. Ok? Vou deixar aqui selecionado esse número 1. O valor do IDR vai continuar 40, 4 polos. Vou clicar aqui em salvar. Então aqui agora o circuito 2 e 3 pertence ao IDR número 1. E vou clicar aqui no 6 e vou fazer a mesma coisa. Vou salvar. E agora esses 3 circuitos pertencem ao IDR número 1. Estão agrupados nele. Vou fechar. E vou dar um refresh aqui. Observe que vai mudar aqui o diagrama. Pronto. Aqui o 2, o 3 e o 6 foram agrupados nesse IDR aqui de 40. Um tetrapolar. Tem aqui 1, 2, 3, 4
4 pininhos aqui. Bom, aqui é só isso. Vou voltar.